A questão 6 é uma questão de interpretação de texto. Então você tem ali um texto sobre campos semáticos, avaliação do desenvolvimento infantil. Acompanhar o processo de desenvolvimento de cada criança é essencial para garantir que ela alcance todo o seu potencial. Por isso é tão importante a construção de uma rede de atenção treinada para acompanhamento, triagem e estimulação desse desenvolvimento. Essa rede deve atuar ao lado dos cuidadores, mantendo-os informados e engajados para fornecer estímulos, incentivos e o apoio de que toda criança precisa no começo da vida. Então, nesse primeiro parágrafo, ele cita o processo de acompanhamento do crescimento de uma criança e ele diz ali que é fundamental que haja uma rede de atenção, que tenha acompanhamento, triagem e estimulação do desenvolvimento, mais o material humano, como os cuidadores, por exemplo. Segundo parágrafo. A maior parte das informações disponíveis em pesquisas e bases de dados brasileiras foca em fatores como sobrevivência ou aspectos biológicos, como peso e altura, deixando de lado marcos significativos no desenvolvimento infantil. Importantes ferramentas para a coleta de dados, como a caderneta de saúde da criança e algumas condicionalidades de programas de transferência de renda, apresentam baixa adesão ou escassez de informações. Neste parágrafo, então, há uma ressalva. Ele cita o que é feito e o que poderia ser melhorado. Portanto, há aqui um acréscimo sobre uma necessidade. Com base na leitura do texto, infere-se corretamente que inferir é concluir a partir daquilo que está explicitado na superfície do texto. Então vejamos na letra A. Os dados contidos na caderneta de saúde da criança são escassos para acompanhar o desenvolvimento infantil. Veja que a ideia de que os dados são escassos, que haja escassez de informações, não é uma ideia referente especificamente à caderneta de saúde das crianças. Isso pode também ser referente a essas condicionalidades dos programas de transferência de renda. Então já haveria um problema aí. Se você imaginar que essa informação já está mais ou menos explícita no texto, isto não é uma inferência. Inferência é aquilo que a gente pode deduzir a partir do que está explicitado na superfície do texto. Portanto, a primeira já estaria francamente equivocada. Letra B. A rede de atenção permite acesso a informações de peso e altura das crianças que complementam a base de dados de saúde. Bom, há uma referência a peso e altura. Esse é um dos componentes da rede de atenção, mas essas informações, que são informações dos aspectos biológicos, não complementam a base de dados. Eles são fundamentalmente os elementos essenciais da base de dados. O que deveria vir a complementar seria a caderneta de saúde da criança e algumas condicionalidades de programas de transferência. Portanto, os dados de peso e informação são os dados essenciais e não os complementares. A letra C era uma inferência correta, precisa dentro do texto. Além dos critérios biológicos, que são esses, por exemplo, como peso e altura, é preciso dar atenção a aspectos como caderneta de saúde da criança e algumas condicionalidades. Como é que a gente pode inferir isso? Ora, se ele diz importantes ferramentas são essas, caderneta de saúde e certas condicionalidades, se ele diz que isso aqui é importante, e depois ele diz apresentam baixa adesão ou escassez de informações, quer dizer, as pessoas não usam a caderneta de saúde da criança, não têm uma adesão aos programas de transferência de renda, ou pelo menos as cadernetas não são preenchidas com dados suficientes, é porque isto precisa ser valorizado. Então eu infiro que além daqueles critérios essenciais, peso, altura, fatores como sobrevivência, é necessário que outros critérios apareçam também, e a partir deles haja uma adesão, haja maiores informações. Essa é uma inferência precisa a partir da informação final que ele dá no texto. Apresentam baixa adesão, têm escassez de informações e são importantes ferramentas para a coleta de dados. A resposta era a letra C, portanto. Na letra D, toda criança precisa de condicionalidades como programas de transferências de renda. Não, isso aqui não se refere à criança especificamente. Essas condicionalidades se referem aos programas em si. Então é uma referência também, isso faz menção também às famílias dessas crianças, mas não especificamente às crianças que precisem de condicionalidades para os programas de transferência de renda. E por último, a interpretação de pesquisas e bases de dados disponíveis no Brasil sobre a infância é feita de maneira
distorcida. Não há nada no texto que nos permita inferir que haja uma distorção sobre a interpretação de pesquisas. Veja, o que existe é uma falta de adesão ou informações escassas. Mas dizer que a interpretação das pesquisas seja distorcida, isso é um equívoco de inferência que não poderia jamais ser deduzido a partir daquilo que está no texto. Portanto, nessa questão, resposta era a letra C.